Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Boa noite, telespectadores. O Opinião em Debate desta noite tem como tema um assunto sensacional. Cidades inteligentes e conectadas. Como a Gintec pode contribuir para que isso aconteça de fato em Goiás? Para analisar e discutir esse importantíssimo assunto de alta tecnologia, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Dr. Reilly Rangel, presidente do Instituto de Inovação Gintec. O Dr. Cleomar Rocha, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. E o Dr. Alexandre Rangel, que é CEO, né? CEO da Segzum, da Segzum Segurança Ampliada. Bom, eu quero começar aqui com o Reilly Rangel. O Reilly, a Gintec, se fosse para você sintetizar o que significa a Gintec em poucas palavras, o que é a Gintec para o telespectador entender, quem nunca ouviu falar do nome? Boa noite, Rosenval. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Cleomar. Boa noite, Alexandre. O Instituto Gintec, ele é uma iniciativa do setor privado que veio com a intenção de fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso ecossistema de tecnologia e inovação aqui em nosso estado, fazendo com que através da união dos atores já presentes, sejam as entidades públicas, as academias, o setor privado, os profissionais da área de tecnologia, para que eles possam, de uma maneira uniforme, somar esforços e promover, de fato, o desenvolvimento da tecnologia e inovação em nosso estado. Perfeitamente. Bom, o Dr. Cleomar Rocha, ele parece aqueles gêniozinhos que estão exportando, indiano, que estão exportando lá para o Vale do Silício, não é? Sim. Parece que a cabecinha dele vai fumegar de tanto que ele tem conhecimento de tecnologia. Bom, Cleomar, posso falar de Cleomar? Claro, por favor. Cleomar, hoje, porque eu venho de uma geração que a gente assistia os Jetsons. Sim. Que eram os bambambãs da tecnologia, né? O ideário de futuro, esse né? dia, até por curiosidade, eu estava vendo um pouco dos Jetsons e estava vendo, tem muita coisa ali que os caras que já é realidade, né? Eles colocavam comida lá, plim, poucos segundos saía comida, isso já tem, for micro-ondas, virou até rotina, né? Mas essa coisa de uma cidade, a lá Jetsons, começa a ficar cada vez mais viável ou não? Principalmente do seu ponto de vista de transporte, de mobilidade urbana, não? Sim, primeiro, boa noite a todos. Prazer estar aqui. Não fumega a cabecinha, mas cabelos brancos eu já venho colecionando há algum tempo. A gente vai inventando o futuro a partir de um ideário não só de desenhos animados, mas de cinema, de produção de cultura. E pensando como é que nós podemos ter uma sociedade com o futuro. Hoje a gente já tem uma sociedade completamente pautada pela ciência e pela tecnologia. O nosso dia a dia indica justamente isso. Desde um simples processo de um adesivo, de uma impressão em uma caneca, até modelos de mobilidade urbana, a gente vem desenvolvendo cada vez mais isso para se alcançar determinados padrões que legitimem e desafoguem o que nós constituímos como cidade. E é essa a perspectiva de uma cidade inteligente, muito embora estejamos falando muito mais de aproveitar a cidade inteligentemente do que de colocar dispositivos tecnológicos somente nas cidades. Então tem esse lastreio de cidadão inteligente, exercitando inteligentemente a sua cidadania no âmbito da cidade, que corrobora para essa prática que faz com que ele viva melhor. Bom, Alexandre Rangel, você que é o representante máximo da Segzum, não é? Esse nome CEO, né? CEO, né? CEO, o americano fala CEO, né? Que o E deles é o I, né? CEO. É chique, né? Chique. Nossa. Eu aqui no programa sou CEO também, viu? Manda aqui. Manda nada. Mas veja bem, você é da área de segurança ampliada, não é isso? Isso.
Eu percebo assim, muito claramente, eu não sei, até faço, aproveito para lhe perguntar. Eu vejo pela internet hoje que, por exemplo, aquelas dispositivos de rastreamento de carro que você paga para as empresas, tem gente prometendo na internet que você compra o aparelho, depois você pode rastrear o seu veículo pro resto da vida, pagando R$268 só uma vez. Sendo que uma empresa de rastreamento, ela cobra todo mês ali R$70, R$80. E outros dispositivos de segurança e etc. Tal. O que tem de novo no mercado? Essas coisas são coisas que têm credibilidade, têm durabilidade, são confiáveis, né? O que há de novo na área de segurança ampliada? Boa noite a todos. Bom, foi o que o Cleomar disse, né? Essa questão não só dos desenhos animados, né, que está moldando o futuro. Hoje mesmo eu estava fazendo uma retrospectiva, um sociólogo em Melvin Toffler escreveu um livro chamado A Terceira Onda. Terceira Onda. Ele falava das 3 grandes revoluções, né, que nós estamos na década de 80, ele falou da revolução da informação. Que, aliás, tem muita coisa defasada no livro dele, né? Que provou que não era tão boa assim, né? Ele acertou mais do que errou. Mais do que errou. Mais do Você que tem errou. razão. Isso mas houve alguns desacertos que depois foram corrigidos por ele mesmo, né? Exatamente. Mas o que é fundamental ver é exatamente essa revolução da informação que aconteceu. Isso que você disse é a questão da internet das coisas. Então, você tem um número de IP para cada uma das coisas, para a sua chave, para a sua carteira, para o seu celular. Então, isso já é uma realidade, é perfeitamente possível. O meu foco maior é na segurança voltada para condomínios. Então, é uma junção dessas tecnologias em termos de acesso, em termos de monitoramento, em termos de comunicação, em termos de reconhecimento de placa de carro, de face. Então, a junção dessas tecnologias se comunicando para melhorar a segurança. Não basta você simplesmente ter um sistema de monitoramento. Você precisa que esse sistema seu de monitoramento converse com as outras tecnologias. Então, isso sim seria a chamada portaria inteligente. Então, o segmento que eu atuo é da segurança voltado para condomínios e empresas. Interessante. Mas aqui voltando ao Rael Rangel, essa coisa da tecnologia, a cada dia surpreende mais, né? Eu tenho informações de uma pessoa que eu conheço que mora em Tóquio. E ele mora num edifício que a segurança do edifício é um chip implantado no morador. E só aquele morador circula pelo edifício. Quem não tiver o chip, só se um morador falar, não, agora eu mudei de namorada, a minha namorada nova vai ter o chip, Implanta o chip. E a antiga vai tirar o chip. Algo do gênero, né? Sim. Então, essa coisa dos chips implantados e tal, me parece que para animais já é uma grande realidade, não é isso? O que há de novo nessas coisas de chip? Com relação ao chip, né, a implantação de chip em animais já é uma realidade. Em humanos também existem algumas coisas, inclusive para controle, não apenas de acesso. Essa questão de acesso que você falou é algo que dá aquela segurança, aquela sensação, primeiramente a sensação de segurança e de fato uma segurança. Quando você disse, o seu amigo lá em Tóquio, ele está transitando pelo todo o condomínio, quer dizer, ele só acessa o andar dele, ele não fica acessando outros andares, às vezes ele não pode acessar ambientes, aquilo que ele não foi autorizado e coisa mais. Através desse chip, hoje aqui nós utilizamos de uma outra forma, através às vezes de um cartão de aproximação, um cartão de identificação, coisas nesse sentido. Não essa situação de injetar. Em animais já utiliza, geralmente é assim que acontece mesmo, né, Rosenval? Tudo que você quer aplicar para os humanos, você utiliza faz um laboratório, experiência, seja através do desenvolvimento de remédios, de medicamentos, de vacinas e tudo mais, e na tecnologia não seria diferente. Então existem essas possibilidades justamente para buscar o rastreamento, a identificação e a permissão para que determinadas pessoas ou até mesmo animais tenham acesso a determinados ambientes. Omar, quais são as grandes inovações
da tecnologia para essa cidade inteligente que já estão disponíveis no mercado? Acho que nós temos mais desafios do que uma série de outras coisas. Tecnicamente, nós temos, primeiro, o desenvolvimento de uma cidade digital, que é uma porta de entrada para a construção de uma cidade inteligente. E o desafio é implementar a conectividade para a cidadania. Todos os pontos, vários pontos, nós termos sistemas que possibilitem o acompanhamento de algumas decisões políticas, o acompanhamento dos gastos públicos, o acompanhamento de todos os processos de interesse público. Isso nós já estamos caminhando e estamos buscando essa alimentação, inclusive pelos portais da transparência, que colocam todas essas informações acessíveis a todos os cidadãos. É uma construção coletiva. Mas talvez o desafio maior seja compreender que tecnologia não é dispositivo tecnológico, que tecnologia é um conhecimento que se tem sobre essas questões. E, nesse sentido, a sociedade precisa absorver esse conhecimento e usar esse conhecimento para que as redes sociais que possibilitam, as mídias sociais que possibilitam uma série de interações possíveis, não sejam utilizados somente como campo de batalha ideológica por questões mesquinhas e individuais. Como está acontecendo. Exatamente. Cacique Luciano, depois você olha aí meu telefone, se ele não vai tocar, porque eu estou esperando o telefone. Eu resolvo as coisas aqui no ar, né? Maravilha. Mas veja bem, não existe um prêmio Nobel da tecnologia, não, né? Não. Tem da física daqui. Tecnologia Se não. existisse, eu iria dar esse prêmio para qualquer pessoa do planeta Terra que descubra como sincronizar os sinaleiros da Avenida Goiás. Que esse é o maior desafio de todos os tempos. É o maior desafio dos tempos modernos, viu? Mas olhe, a sincronização já está resolvida tecnologicamente há muito tempo. Mas não na Avenida Goiás. Mas precisa contratar o serviço para ali- que haja essa sincronização. Ali é porque em cada sinaleiro enterraram a encontra- caveira de burro. Fechado, Entendeu? fechado, Então- fechado. Mas E não não tem apenas, prefeito que resolve. não isso. apenas na Goiás, tem outras também. Eu já Outras? conversei com você Não. na T2 e tudo mais. Não, Mas como o Cleomar disse, solução Já existe. Basta agora a vontade e iniciativa do poder Para poder público. implantar. É brincadeira. Mas ali eu fico brincando, mas é porque década após década, tem 30 anos que eu escrevo e peço para um prefeito. E o próximo prefeito em Goiás, o que você vai fazer? Você não precisa fazer nada, deixa o asfalto, deixa tudo. Se sincronizando a Avenida Goiás, que é onde eu tenho que passar sempre, eu já estou satisfeito. Para não demorar 30 minutos lá da rodoviária até na Praça Cívica, que é um absurdo. Mas é brincadeira, mas é uma brincadeira que fala a verdade. É uma brincadeira séria. É uma brincadeira séria. Nós vamos, Cacique Cristiano, para o intervalo comercial, pode ser? E voltamos já, mas antes de ir para o intervalo comercial, lembre-se que a Implante Center é um centro de excelência em odontologia estética e implantes dentários, com uma estrutura moderníssima que oferece aos pacientes o melhor da odontologia atual. O responsável técnico é o Dr. Jefferson. O telefone é o 3095-7592, fica na rua 144, número 141, no setor Marista. Mas isso não está nas cartelas aí, para o pessoal não se perder. Eu quero sempre indicar para vocês a Unimed. A Unimed é a minha, eu pago este plano de saúde porque é o melhor para a minha família e eu digo que o mais qualificado de Goiás é a Unimed. E a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos. Pessoas com problema de alcoolismo, hein? Tocada pelo grande Dr. Salomão. Fica na rodovia BR-153, quilômetro 105, 505, setor sul. Telefone 3282-7040. E não se esqueça que a Plur CrossFit Yoga é aquele lugar que você vai mais longe, porque usa uma força de dentro para fora. É yoga do jeito que você nunca viu. Tonifica os músculos, perde peso, aprende a respirar para uma vida melhor. Avenida T9, 1706, aberto até às 22 horas, telefone 3988-5544. Valorize
sociedade melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o futuro a seus pés. Escola Internacional de Goiânia, é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com um tema interessante: cidades inteligentes e conectadas. Como a Gintec pode contribuir para que isso aconteça em Goiás? O Reile, um exemplo que está sendo gratificante em Goiás, que é uma informação que você me deu nos bastidores, é a Aparecida de Goiânia, é isso? Sim. A Aparecida de Goiânia, né, através do trabalho desenvolvido pelo prefeito Gustavo Mendanha, com o trabalho proposto e conduzido pelo professor Cleomar, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem dado mostras que nós podemos cada vez mais, de maneira planejada, organizada, trazer, desenvolver essa cidade inteligente, promover o cidadão inteligente, fazer com que o cotidiano, a vida das pessoas fique cada vez melhor. Utilizando as tecnologias, como ele bem mesmo disse, a tecnologia por si só não faria isso, mas uma união entre todo esse planejamento através da tecnologia e da educação, da orientação, do manuseio dessas ferramentas para que o cidadão possa se beneficiar, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na parte da segurança, enfim, fazer com que tudo fique muito mais simples, de uma maneira quase que transparente, de uma maneira meio que automática, né? Você mesmo estava falando há pouco tempo sobre os desenhos dos tempos atrás. Hoje nós temos aí, às vezes, já acontecendo fora, os carros autônomos. Nós estamos vendo nas redes sociais uma coisa interessante, que os Jetsons também tinham aquela doméstica, um robô. Era um robô. Hoje você vê robôs, né, parecendo um disco, parecendo um prato, onde ele varre toda a casa, você sai, volta, a casa está limpa, varrida. Se tiver água, ele recolhe a água, ele passa o pano, quer dizer... São situações que fazem com que a vida do cidadão, né, das pessoas, fique muito mais fácil, muito mais prática, que ela possa utilizar o tempo dela de uma maneira mais produtiva. Eles falam muito que os políticos, administradores nossos, a era é digital e eles estão analógicos ainda, né? O Íris está na época da válvula, ele não saiu da época da válvula. Não, é sério, meu. Eu falo, não, estou pegando o pé do Íris. Não está não, porque... Gente, eu estava conversando com o Reile esses dias. Nós estávamos lá no Jovem Pan. Sim. Eu falei, Reile, não tem sentido. O sujeito, um exemplo que eu vivenciei, o sujeito compra vende um apartamento, ou compra um apartamento, ele tem que pagar uma taxa alta para a prefeitura, e a prefeitura demora uma semana para receber, precisando de dinheiro. Quer dizer, não há gente, se não monta um sistema nem para receber efetivamente, como é que fica isso? Então, Cleomar, eu entendo que se nós conseguirmos, pelo menos, agilizar aquelas coisas cotidianas que se oferecem ao cidadão, cotidianas, meu. Eu fico pensando, eu morei nos Estados Unidos há 300 anos atrás. Você tirava a carteira de motorista na hora, o sujeito vai lá, na coisa, vai lá, tira, imprime e entrega para você. Aqui, você vai renovar uma carteira de motorista, 18, 20 dias para renovar. Quer dizer, é possível lá em Aparecida, vocês estão pensando nisso, receber rapidamente, facilitar para o cliente, que é o contribuinte, pagar as coisas? Sem dúvida, nós já estamos inclusive com alguns sistemas operando com essa agilização de resposta da prefeitura para as ações que tramitam ali. Então, o nosso cidadão, em vários assuntos, ele já tem como fazer o acompanhamento dos processos e recebe a resposta de um modo muito ágil. Por exemplo, nós temos um documento específico para a utilização do solo. Nós levávamos cerca de 4 dias para emitir. Hoje nós estamos emitindo esse documento com um único dia e a nossa meta é de que em 4 horas o requisitante já receba esse documento. Então é um processo bem ágil que desburocratiza ou minimiza a burocracia que nós temos no nosso sistema,
de modo a agilizar e a tornar mais prática a vida do nosso cidadão. Interessante, porque não foi da sua gestão, mas eu tenho um conhecimento de um empresário que tentou montar um negócio, uma indústria em Aparecida, e depois de 2 anos e 8 meses, quase 3 anos, ele desistiu, foi para Uberlândia e montou em Uberlândia em 4 meses. Ele desistiu, falou, esquece, não. Mas me parece que essa gestão do Maguito, ela já fez uma coisa mais ágil em Aparecida, tanto que Aparecida mudou muito a sua roupagem urbana. Não é? O que eu digo, às vezes, Rosenvaldo, também é o seguinte, você citou o caso do nosso prefeito. Com certeza, é lógico, ele tem as suas qualidades. Com certeza. Mas eu acho que seria interessante, no caso específico, nomear, convidar pessoas que têm afinidade com aquela tecnologia ou com aquela pasta e tudo mais, e ele, logicamente, com todas as qualidades de um político que tem habilidades para negociar, ele conduza, né, com perfeição. Lá em Aparecida, graças a Deus, o Gustavo ele teve essa felicidade em escolher uma pessoa que veio da academia, é uma pessoa que entende da tecnologia, é um cara que fala de inovação, escreve livros sobre o tema, quer dizer, e na prática, no dia a dia, o Cleomar tem demonstrado isso, que da teoria ele está colocando em prática. Isso é ótimo. Não, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, porque eu como cidadão, estou muito satisfeito com eles. Estou tendo saudade do Paulo Garcia, que é algo que eu nunca imaginei na minha vida. E eu vejo que o Íris está na década de 60, nem na década de 70, 60, está na era do mutirão. Mutirão, ótimo, faz mutirão também, mas ninguém tem tempo para isso mais não. Precisa implantar novas tecnologias na cidade de Goiânia. Porque, Alexandre Rangel, eu conversei aqui com o Reilly também, nós tivemos esse papo agradável lá na Jovem Pan, e ele foi até mais um pouco nos bastidores do que no ar do que merecia, mas veja bem, nós não estamos conseguindo sequer aproveitar para a mesma finalidade que é, por exemplo, uma câmera que multa o motorista, precisa ser multado, não tem nada a ver com isso, mas ela serve também para dar informação para a Polícia Militar, ela serve para dar informação para o trânsito, ela serve a diversos propósitos. E esse sistema não está ainda acoplado e totalmente utilizado porque há uma burocracia no sentido, né? Você que trabalha com segurança percebe que precisa unir essas forças, né? Isso, falar de cidade inteligente simplesmente colocando tecnologia está errado. Uhum. Porque a cidade inteligente é todo esse aparato tecnológico se comunicando de forma inteligente. Então, é exatamente isso que precisa, né? De você ter esse sistema se comunicando. Então, a tecnologia já existe, precisa simplesmente se unir, a iniciativa público-privada, e está unindo forças nesse sentido para que todas essas tecnologias se comuniquem. O que eu vejo também, nesse caso nós conversamos lá na Jovem Pan, que é o seguinte, existem as câmaras da Prefeitura, Poder Público Municipal, existem as câmaras da Secretaria de Segurança do Estado, existem também as câmaras da iniciativa privada, seja das empresas que fazem esse monitoramento, seja dos próprios cidadãos que quer ter uma câmera, seja do empresário que quer ter uma câmera no seu estabelecimento. Rosenvaldo, isso, se tivesse uma forma de comunicar, a forma existe. Se tivesse só não está implantada. Exatamente, se pudesse fazer a interligação, e eu comentei com você que um problema que existe aqui em Goiânia, pontual, é o seguinte, as câmeras da Prefeitura, elas não estão integradas com as câmaras da segurança pública do Estado. Quer dizer, são coisas importantes, você precisa de uma agilidade para desvendar, decifrar algum crime, alguma situação que vem colocar em risco a vida, a segurança das pessoas, isso por vontade política. Nós temos, eu falei para você, há mais de 4 anos não se assina um protocolo de intenções para que essa integração possa ocorrer. Para você ter uma ideia, quando você observa nas redes sociais, teve um assalto à mão armada ali perto do campo do Goiás, ali na Serrinha. Geralmente, através dessas câmeras, mas de uma maneira, de um esforço que não havia necessidade de sair pesquisando e tudo mais. Se fosse automatizado e integrado, nós teríamos uma resposta muito mais rápida, aquela sensação de segurança que o cidadão precisa e aquele conforto para melhorar a qualidade de vida nós não estamos tendo. Não, eu até citei lá no ar, um caso que eu conheço concretamente, a cidade de São Francisco, por exemplo. Cara, a cidade de São Francisco, cada beco, cada calçada. São Francisco é assim, se você tiver como turista com uma sacola
e você andou e depois você, puxa, eu esqueci minha sacola. Onde? E perguntar para um policial, ele vai lá mais ou menos onde o senhor andou. Ele vai lá nas câmaras todas, faz o trajeto do sujeito todinho, ele encontra onde deixou a sacola. O sujeito que rouba um carro em São Francisco, ele é besta, porque na medida que o sujeito falou, roubou meu carro, esse carro faz o tracking dele, acha o carro em questão de minutos. Né? Exatamente. Nós aqui no intervalo nós estávamos falando da Casa de Papel, aquela série. E na Casa de Papel fala exatamente sobre uma situação como essa. Eles queriam rastrear os passos do professor, que foi através de câmeras, seja do poder público, municipal e estadual, ou da iniciativa privada, eles conseguiram rastrear, entender o hábito, qual que era o cotidiano daquele personagem. Muito interessante. Eu sou a única besta que assistiu aquele seriado e que saiu frustrado do seriado e puto da vida. Porque eu sempre torço para a polícia, não importa o que o bandido faça, eu não consigo me simpatizar com ele. O cacique Luciano falou, não, mas foi legal, o bandido era um cara bacana. Eu falei, bacana não, eu queria que aquele sacripanta preso, mas sou o único. Todo mundo queria. Foi divertido. Foi divertido. Agora, voltando a falar desse sistema, hoje em Aparecida nós já temos uma central que reúne todas as polícias, bombeiros, SAMU, e com o projeto que nós estamos implantando, nós teremos exatamente esse sistema que vai acompanhar e unir todas as câmeras. Estamos com um projeto grande envolvendo a implementação de mais de 600 novas câmeras e provavelmente nós tenhamos fôlego ainda para articular com todas as câmeras das áreas comerciais, em um total de quase 10 mil câmeras monitorando a cidade e trabalhando em prol de uma segurança. Olha, eu vou te falar, eu tinha funcionário meu que morava em Aparecida de Goiânia poucos anos atrás e tinha inveja de mim que mora em Goiânia. Agora é o contrário, eu estou com inveja do meu funcionário que mora em Aparecida, desde o tempo do Maguito. Que Aparecida está fazendo coisas muito melhores do que se fazia em Goiânia. Rosenval, essa questão da segurança é tão interessante que a Prefeitura de Goiânia, ela implantou aqui na praça, bem próxima à Praça Universitária, câmeras em função do que ela tinha consumo e tráfico de drogas, e aí isso gera violência, e com a simples implantação das câmeras, sem ação de repressão e tudo mais, apenas monitorando, reduziu a quase zero apenas com a presença. Eu não sei como é que você pode dizer isso em relação à Aparecida, mas aqui é um exemplo muito interessante. E é verdade, porque aqui era um salseiro, era um negócio horroroso. Sim. Melhorou, ninguém estava sabendo por quê, então, né? Exatamente porque câmera dá aquela sensação de estou sendo vigiado e traz sensação de segurança para o cidadão. Exatamente. Bom, nós vamos para o intervalo comercial, lembrando sempre a você, preste atenção, se você for bacharel em Direito, se alguém da sua família direta, sua esposa, seu marido, for bacharel em Direito, não precisa se ligar da OAB. Vai para a Credijur, meu. Porque a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional de Direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições e benefícios associados. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. O telefone é o 3216-0102. E não se esqueça que a Escola Internacional, você pode entregar seu filho lá porque é uma escola altamente qualificada. Fica em frente ao Shopping Bougainville, no setor Marista, telefone 3241-8600, é uma escola bilíngue. E a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todo tipo de serviço estético masculino, começando pela barba, tratamentos faciais, podologia, massoterapia e uma área exclusiva destinada aos noivos. E tem até um estúdio de tatuagem. Conta também com um pub bistrô. Foi pensando no homem moderno e seu entretenimento que surgiu a Joyce Barbearia. Rua 1123, quase esquina com a Alameda Ricardo Paranhos, no setor Marista. Fone 3988-6223. Nós voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, Sicoob, é o maior sistema financeiro cooperativo do país, contando com mais de
4 milhões de cooperados e 2.600 pontos de atendimento. Atualmente, atende todo o território nacional por meio das 466 singulares e 16 escritórios centrais. Eu recomendo. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Cidades Inteligentes e Conectadas. Como a Gintec pode contribuir para que isso aconteça em Goiás? Eu quero agradecer aqui sempre o Diário da Manhã, este grande parceiro nosso, é o jornal que o mundo vê e lê. Um grande abraço aos meus companheiros profissionais do Diário da Manhã. Mas, Alexandre Rangel, o que você pode dizer? Porque existe uma feira que se chama Feira da Segurança, que acontece, eu acho que este ano foi em Houston, não foi? No Texas? Sim. Até o Ivan Hermano, que é muito meu amigo, que é da Tecnoseg, a Tecnoguarda, nosso grande colaborador aqui, foi lá. Eu acho que foi lá em Houston, né? O que tem de novo mesmo, que você pode, que é viável para o cidadão de uma residência, por exemplo? O que tem inteligente para isso? Você disse da feira internacional, mas vai ter uma feira internacional agora em São Paulo também. Vai ter também, em maio? Nós estaremos lá presentes. O que tem de novo que as pessoas estão... Que é factível, né? As câmaras, por exemplo, se tornaram um pouco mais baratas, né? Já são mais viáveis, né? Se tornaram mais baratas e as câmeras estão se modernizando. Agora nós temos as câmeras que você... com sensores. Então você delimita, por exemplo, um objeto. A câmera está filmando aqui esse objeto, você delimita. Se esse objeto se mover, ela dispara um alarme. Então você não precisa colocar um dispositivo ligado nesse objeto. Então você tem uma obra de arte, você quer só proteger aquela obra de arte. Então ela está sendo monitorada, mas houve algum tipo de movimento nessa obra de arte, ou até mesmo para ações terroristas, né? Se alguém deixa um objeto. Então, até então, você precisava da interação humana. Agora as câmeras, ela reconhece isso e avisa. Então, se você está andando num local, você deixa uma bolsa, a câmera reconhece que você deixou a bolsa e avisa, sem a participação humana. Então, as vedetes agora estão sendo câmeras também que filmam até colorido no escuro, porque até então as câmeras infravermelha, você quando era preto e branco, agora já está tendo a câmera colorida no escuro. Né? Como se fosse aqueles óculos dos marines americanos. Isso, só que dos marines americanos ainda também ainda é preto e branco? Preto e branco. Mas existia um filme recentemente que já estava mostrando colorido, me parece então, que deve ter. Já provei. Porque é um filme recente. Não foi La Casa de Papel, não. Não foi na Casa de Papel. Foi? Eu falei brincando. Não, foi na Casa de Papel. Foi. Olha só. Porque estava mostrando... Você sabe o que eu achei interessante o Alexandre falando aqui? Quer dizer, você entra num hall de um edifício, seja comercial ou residencial, se você tem uma obra de arte, então, nesse caso, quer dizer, ali está mapeado aquela obra. Se ela for retirada, exatamente, sem interferência humana, a câmera identifica e dá um alarme para determinado local. Exatamente. Através de SMS ou alguma coisa. Você não precisa mais, baseado nessa tecnologia, de colocar sensores, cerca elétrica, porque a própria câmera faz esse dispositivo. Então você traça virtualmente uma linha e fala, se alguém cruzar essa linha, ele dispara. Então ele faz o reconhecimento da imagem. Me surgiu uma curiosidade. A gente sempre que vê filme de roubo a banco, essa coisa toda, tem o sujeito que é o ladrão inteligente lá, né? É o especialista no roubo, né? Ele tem um óculos de infravermelho para ele ver onde estão os alarmes. Que ficam lá visíveis só através de borrifar alguma coisa, enfim. Mas eu fiquei pensando, poxa, essa tecnologia não chegou, não. Por exemplo, se eu tenho a minha residência lá, eu quero pôr um infravermelho para que, se a pessoa entrar ali, invadir minha propriedade, soa um alarme. Isso é possível? Porque o Ivan nunca me ofereceu isso. Isso é possível, só que agora com essa tecnologia o bandido ele não vai conseguir nem colocando um óculos ver as linhas, porque na realidade é uma linha virtual. Então na realidade é uma imagem... de infravermelho já existe? Sim, existe. É caro isso, não?
Não, não é caro. Não? São Interessante. equipamentos. Tem para oferecer no mercado. Os equipamentos de segurança, eles Baratíssimo, caíram na muito os verdade. preços. Olha, Em R$70 você compra os dispositivos de emissão e recepção dessa... se o sujeito desse cruzar feixe de aquela luz. linha, se ligou ali, se ele Exatamente. cruzou... Mas isso já é coisa do passado. Hoje, a visão computacional já identifica. Você não precisa mais de uma linha em um feixe de luz. É porque antes Você atravessava já um tem- gato, um cachorro, disparava. Disparava. Hoje já tem é diferente. Igual ele já identifica a questão até da massa que ali está passando. Que legal. Né? E é Então, muito caro isso, não? O identificador É. de... Ainda deve ser, né? Rosenval, é Nós- aquele negócio, a tecnologia, quando surge, ela tem um preço, né, um pouco mais elevado. Então isso logo fica acessível para todas as pessoas. Hoje você tem tem lâmpada que nem parece que é uma câmera, mas ela está filmando 360 graus. Você pode deixar isso em casa. Se você tem criança, tem idosos e tudo mais, você deixar e de onde você estiver, através de um smartphone, você sabe o que está acontecendo. E o que o Alexandre acabou de falar para mim, uma surpresa, com um delimitador. Quer dizer, o software já sabe que se você mover determinada coisa ou se algum objeto estranho for deixado em determinado ambiente, você fica sabendo. Acho interessante. E mesmo direção, né? Você tem um fluxo direcional. Exatamente. Se você tiver algum elemento fazendo o sentido contrário, o software já identifica que é esse software de reconhecimento de padrões, que é uma Isso. vedete internacional na área de segurança. E ele, Agora- ele tem inúmeras funcionalidades. Ele pode servir até mesmo para contar a quantidade de pessoas. Então, não só para você. Então, você pode colocar quantas pessoas estão passando por um shopping, por uma rua, quantos veículos estão passando. Você estava comentando a questão da sincronização dos semáforos, por exemplo. Poderia uma câmera com reconhecimento desse tipo contar e ele fazer um reconhecimento de padrão. Ó, nesse horário tem mais carro, tem menos carro, e ele E sincronizar Sincronizar a de sinalização acordo. Tempo real, semafórica né? No em tempo função real. de fluxo. Porque eu vou colocar aqui, ele ou o Cleomar, quem quiser responder, uma coisa pelo senso lógico meu. Você tem, por exemplo, e eu acho que é muito importante, os carros policiais que fazem uma ronda. Esse carro policial vai fazer uma ronda na cidade, ele tem ali o chefe deles lá, o tenente fala, você vai fazer tal, o setor marista, você vai ali andar o setor marista. Determinada rota. Me parece que hoje seria mais lógico e mais eficiente se esse mesmo policial, essa dupla de policiais, pudesse ficar num local determinado, as câmeras lá, e ele estaria fazendo a rota dele, mas não gastando gasolina. Ele estaria fazendo a rota dele, olhando a cidade, na câmera, né? na telinha. E teria uma equipe de motociclistas, de coisa para chegada rápida, está havendo um assalto ali na rua tal. Isso já está sendo implantado de alguma forma, não? Nós temos a seguinte configuração, nós não precisamos mais que as pessoas fiquem visualizando todas as telas, até porque imagine se nós tivermos uma sala de situação com 800 telas ou com uma quantidade muito grande de telas. 200 bairros, Exato, não é tem impossível jeito. que o humano fique acompanhando todos esses processos. Esse software, ele faz a varredura de todas essas imagens e chama a atenção de quem estiver monitorando para alguma situação em desconformidade com o habitual. Então, nós poderíamos ter nessa cena apenas um atendente ali que acionaria a posição estratégica já desenhada em função de uma malha criminal da cidade para que o atendimento fosse feito de imediato. Mas como que essa Câmara faria isso? Vamos dar um processo prático. Vamos. Você está ali no setor marista, o sujeito vai no sinaleiro e taca o revólver no cidadão. Ok, vamos A então câmera, a esse... O olho humano reconhece isso. E a câmera? A câmera também reconhece. Do mesmo modo que você tem no seu celular um dispositivo que identifica se você está sorrindo ou não e faz a foto, ele identifica determinados padrões de comportamento. Sempre que houver uma desconformidade em relação àquele padrão, ele chama a atenção e pode acionar imediatamente um determinado segmento. Então ele pode identificar, por exemplo, formas que se assemelham à arma, comportamentos que se assemelham a um tipo de abordagem. É comum, por exemplo, nós termos
em conglomerados de pessoas, sempre que há um problema, nós temos um movimento diferente naquela região. Então, nós temos como a câmera identificar, por meio de visão computacional, que hoje já identifica objetos, cores, deslocamentos, sentidos, dimensões, até materiais. Se você tem um material diferente, isso pode ser identificado, e fazer o chamamento específico de alguém que esteja na proximidade para que a abordagem se efetive. Não pode ser por cara feia, senão o cacique Luciano ali não andaria em Goiânia, né? Porque ele tem cara feia e aí não pode. Por cara feia não pode ser. E isso não é nada futurístico. Nós utilizamos uma ferramenta exatamente desse tipo. Muito uma ferramenta que chama Alvo, que ela marca todo o trajeto, o roteiro que o nosso tático faz. E baseado exatamente nesse ponto, nos reconhecimentos, o monitor marca e ele já se desloca para ali. E o monitor em tempo real fica vendo toda a localização do nosso tático. O que acontece nesse caso, Rosenval, é que não que a câmera já vai acionar diretamente o policial, vai passar por uma intervenção humana para que ele possa avaliar se é uma situação de risco, sim ou não. E com certeza essa tecnologia vai evoluindo cada vez mais, que ela vai pegando hábitos de vários locais do mundo e vai identificando se aquilo está próximo de ser uma ação criminosa ou não, e aí sim vai despertar para a câmera e o operador fala, aciona o tático, sim ou não, aciona o policial, sim ou não. Eu acho que no futuro, essas tornozeleiras eletrônicas que o sujeito põe, mas não serve para nada, ele vai, pode ser substituído por um chip, onde esse sujeito traça um perímetro e ali realmente, porque na tornozeleira eletrônica, o policial fala para mim, não, o sujeito está lá, monitoramento é falho e tudo mais. Pode ser assim que o sistema é que vai indicar, não é? Eu tenho dificuldades em entender os chips, principalmente aqueles chips que são implantados subcutaneamente. Eu tenho dificuldade em enxergar que isso tenha futuro. É porque tem uma aplicação e fere um princípio que é da sacralidade do corpo. Eu, por exemplo, morro de medo de agulha. Sim. Eu não me prestaria a esse tipo de implante de modo algum, a não ser sob muita pressão e gritando Você nunca teve... E nós não precisamos, efetivamente, dessa tecnologia, porque nós já temos tecnologias melhores. Então, a tecnologia de reconhecimento de padrão, ela tende a estabelecer um aprendizado de máquina que vai identificar, inclusive, por passos, o modo que uma pessoa caminha. Nós temos aqui na UFG um professor lá na ciência da computação, no INF, que faz uma pesquisa de identificar o modo como uma pessoa caminha. Então, eu não preciso mais de um outro elemento. Uma câmera já pode identificar em função desses padrões específicos. Você, Cleomar, nunca teve cólica renal? Não, felizmente. Não. Mas tomo muita água. Não, mas se você tiver, você não vai ter medo. Vai perder o medo de injeção na hora. O sujeito chega lá, você está com cólica renal, fala, vai dar uma injeção, assim, onde eu posso dar? Fala, onde você quiser, no ouvido, na cabeça. Você sabe que medo é uma coisa terrível. Pior é a expectativa do medo. Algumas pessoas, quando eu vou tomar alguma injeção, alguma vacina, algumas pessoas dizem, não dói nada. Medo não tem a ver com dor. Não tem a ver. É verdade. Eu tenho medo de uma coisa, eu tenho pavor de uma coisa, de imposto, de aumentar imposto. Eu acordo suado de madrugada, falo, eles vão aumentar o imposto amanhã. Tá vendo? E eu não vou dar conta de pagar. E dói muito. É o meu medo. E eu moro no Brasil, tem que mudar no Brasil, porque eles aumentam imposto toda semana. Vamos para o intervalo comercial. E lembrando que você, se quiser alimentar-se adequadamente, tranquilo no almoço, no jantar, vai para a República da Saúde, meu. Lá tem carnes, aves e peixes e eles só usam azeite de oliva virgem. Rua 89, próximo ao Clube de Engenharia, ali no setor sul, tudo de bom lá na República da Saúde. E essa água aqui, a Levite, que é uma água especialíssima, que imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim. O pH alcalino auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. Os melhores médicos e terapeutas recomendam esta água. Eles integram na sua residência 3255-9226. E se você quiser ir no Templo da Beleza, vá na Subilt. Olha, a sede da Subilt fica na rua 22, número 384, ali no setor oeste.
telefone 4012-1066. Ali você encontra o legendário e reconhecido e qualificado profissional Sul. E você pode ser muito bem servido, seja você homem ou mulher. Voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. Estamos de volta com Opinião em Debate, um tema agradável, tranquilo. Infelizmente, no último bloco, cidades inteligentes e conectadas, como a Gintec pode contribuir para que isso aconteça em Goiás. O Reilly, qual é a cidade que merece o título hoje da cidade mais inteligente do planeta? Tem? Do planeta? Bom, aí nós temos várias. Aí eu fui longe. Eu não digo o seguinte, que existe uma cidade no aspecto completo. Quem pode falar melhor é o nosso amigo Cleomar, porque ele está implantando esse projeto, né, que está se tornando realidade aqui em Aparecida, e ele estudou muito sobre o tema. Então nós temos, na minha opinião, nós temos algumas que estão com fatos isolados, mas a melhor do mundo, eu acho que a melhor pessoa para falar é o nosso amigo. O troféu da cidade mais inteligente, quem é? Singapura tem dado belíssimos exemplos a partir desse viés de inteligência implantada conectada na cidade. Exatamente. Que tem conectividade, é um dos itens, mas nós temos uma série de outras coisas. Nós temos uma quase confusão, que é quando nós falamos em cidade inteligente, pensando em somente cidade conectada ou cidades que ofereçam tecnologia para o cidadão. Quando efetivamente nós temos tecnologia implementada para melhorar a qualidade de vida, trabalhando com educação, com saúde, com assistência social, com segurança, enfim, uma série de modelos em que o objeto fim é a melhoria de qualidade de vida para o cidadão. Claro. Inclusive pegando as questões exatas de atendimento ao cidadão, de provocar o fato de que uma cidade ela é caracterizada não exatamente por ter casas e ruas, mas por ter pessoas. E aí, pensando nas pessoas na cidade, nós vemos inclusive o radical das palavras cidade, cidadão e cidadania como o mesmo radical, vem exatamente do mesmo contexto para dizer cidades são aqueles locais em que os cidadãos praticam a sua cidadania, se socializam. Então, as cidades inteligentes são aquelas que conduzem as pessoas a se tornarem seres sociais melhores. Reilly, eu morei um ano na Nova Zelândia. Morei em Christchurch. É uma cidade interessantíssima em todos os aspectos, que na época ela já tinha a rede de Wi-Fi, era na cidade inteira. Toda a cidade. Qualquer lugar da cidade que você fosse, deve ser via satélite isso, né? Eu já estive também na cidade, em Andorra, ali entre a França, Espanha, e a Espanha. Também Andorra la Velha. Chama, né? Andorra a Velha. Isso. Andorra é o melhor exemplo. É um exemplo. Andorra, show, é um principado. Você tá andando, né? qualquer local qualquer lugar, até lá nas de montanhas. Altíssima qualidade. Até nas montanhas. Sim. Né? Eu estive lá em Andorra também. Exato. Acho que Andorra é melhor ainda. Mas isso é difícil, quer dizer, é uma tecnologia cara para a cidade inteira fazer isso, para uma cidade como Goiânia, que é uma cidade ainda pequena, né? Rosenval, a questão de valores, você pode inclusive fazer uma parceria com a iniciativa privada para desenvolver alguns aspectos nesse sentido, implantar uma tecnologia como Wi-Fi livre para a cidade, ou para um determinado bairro, ou para os principais pontos turísticos maior de lazer para a população, seja o turista que chega aqui, ele quer fazer o uso de Wi-Fi e tudo mais, e ele não tem esse acesso. Isso aí não é a questão do valor a ser investido. Existe também toda essa questão de uma possível parceria, né, que é caro, é uma tecnologia que não é barata.
né? Não somente a parte da implantação, mas também a parte da manutenção, seja de manter aquele sinal ou também na parte da manutenção preventiva e da manutenção corretiva. Mas se tiver uma parceria da iniciativa privada, eu acredito que pode ter uma solução. Lá em Aparecida vocês não conseguiram nada assim nesse sentido Nós ainda, não? estamos implementando em vários pontos, mas há uma preocupação também em nós não sermos concorrentes com empresas que prestam determinados serviços. É porque aí vem o lobby, né? Não só o lobby, mas uma sistemática de desenvolvimento econômico na cidade. Se o poder público ele prover uma série de serviços, ele acaba inibindo determinados entes privados que façam a sua comercialização. Mas o nosso projeto ele prevê pouco mais de 540 quilômetros de fibra ótica, e isso já será realidade no próximo ano. Nós nos converteremos de imediato em uma das cidades mais conectadas do país, com a oferta de Wi-Fi nas áreas públicas. Eu te perguntei sobre a cidade do mundo, que tem mais conectividade, cidade inteligente, Sim. mas do Brasil quem é? Rio de Janeiro tem tido uma presença muito interessante. Curitiba, Florianópolis são cidades que têm apresentado soluções bem interessantes para isso. Mas são vários segmentos. Se nós conseguirmos e queremos conseguir isso, em breve a Aparecida tomará esse posto. O nosso projeto, ele é um projeto ousado e não por outro motivo nós estamos recebendo alguns prêmios em função dele. Esse ano, semana passada, inclusive, nós recebemos pelo 2º ano consecutivo o prêmio de cidades inteligentes. O cacique Luciano diz que vocês estão querendo aparecer, porque são de Aparecida. Nós temos esse grave problema. Neste ponto pode aparecer. Olha, eu vou te falar, Rosel, é um belo projeto, o trabalho que está sendo desenvolvido é muito interessante. Ali está, nossa, pena que eu não sei se em 1 minuto, Alexandre Rangel, porque nós temos só 2. Pena que eu lembrei disso só no final do programa. Eles estão fazendo toda sofisticada, mas está servindo para quê essa placa de carro? Só para multar, né? Porque para achar o carro quando rouba não serve a placa do carro, né? Pois é, novamente o problema da interação entre todas essas tecnologias. Pois é. Se não houver essa comunicação... É uma placa comum, né? Porque não está utilizando. A identificação da placa ela é feita por câmeras, seja nos postos policiais, seja na saída da cidade. Agora, esse dado ele precisa ser manipulado, manipulado no bom sentido. Precisa ser trabalhado, suprido, né? Exatamente, para que a parte da polícia e tudo mais vá atrás e realize o trabalho na identificação e na apreensão do veículo. Perfeito. René Rangel, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. É muito qualificado conosco e a Gintec está fazendo um excelente trabalho. Cleomar Rocha, meus parabéns. Jovem secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Aparecida, que está honrando essa pasta, e eu me atrevo a dizer isso. E o Alexandre Rangel, que é o homem da segurança ampliada. Se precisar de segurança pessoal, se o pessoal quiser me dar uma ataca, eu te chamo, viu? Tem político aí que pode vontade de me dar uma ataca, mas depois chega à conclusão que não vale a pena. Eu não mereço tanto, mas que eu pego no pé deles, eu pego. Então, muito obrigado a vocês 3. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.